Agora ele vai em forma. Tá, aí vai quando a MAC, a solicitação já tá gravando, tá? Quando começar a solicitação, a MAC vai aparecer aqui vermelhinho, tu clica, depois entrar de novo, tá? Pode... Não, depois que a MAC entra, ó, a MAC entrou. Isso, tá, agora eu vou entrar. Pode começar, pode te apresentar. Ah, eu não vejo quem está aqui. Para quem está assistindo, eu vou esperar só um minutinho, um minuto ou dois no máximo, porque tem pessoas através do WhatsApp que estão mandando um recadinho, que estão chegando em casa. Então, pontualmente agora é 19h30, mas eu vou esperar só mais um pouquinho, tá bom? Aí eu fico já me organizando aqui. Então vamos esperar mais um pouquinho. Então vamos lá. Então, boa noite àqueles que estão me assistindo e também boa noite para aqueles que vão me assistir, porque depois eu mando o link. Algumas pessoas disseram que não podiam, disponibilidade porque estão viajando, serviço, etc, etc, etc. Como eu não sei ainda o número de pessoas que estão me acompanhando agora, muitas devem me conhecer e muitas não devem me conhecer. O meu nome é Antônio César da Veiga, eu me intitulo A. César Veiga e sou autor do livro Gente do Meu Bairro, que foi lançado há bem pouco tempo, tá? É um livro de crônicas, vou mostrar até para vocês terem uma noçãozinha da capa. Ó, Gente do Meu Bairro, basicamente só crônicas, né? Um livro que foi editado pela editora Bestiário aqui de Porto Alegre e no qual eu tive como orientador, como assessor literário, o poeta Diego Petrarca. Basicamente é a primeira vez que eu estou me aventurando a crônicas. Eu já escrevo há bastante tempo, mas numa outra área. Às vezes, conversando com o Diego, eu sempre saliento assim: Diego, os meus textos são argila e tu é o grande mentor dessa argila. Tu transformou basicamente essa matéria-prima em coisas extremamente maravilhosas. Não porque eu escrevi, mas porque teve nele o artífice, né, de elaborar e de desenvolver e de transcrever exatamente o que eu gostaria de ter transmitido. Isso, depois, ao observar a leitura dos textos, me deixou muito, mas muito feliz, tá? Então, Gente do Meu Bairro é basicamente crônicas sobre personagens, né? Pessoas, acontecimentos, lugares, né? De extrema importância, principalmente para aquelas pessoas que viveram entre a década de 60, 70 e 80 no bairro Tristeza. No livro, né, escrito de uma maneira maravilhosa, que eu gostaria de ler, é bem curtinho, diz em síntese o que é o livro. Então diz o seguinte: esse bairro da Zona Sul, localizado às margens do Lago Guaíba, tem particulares estilos de o sol se pôr. Com humor e aguçada ironia,
O autor, eu, né? Transforma a gente de uma época em pessoas que gostaríamos de conhecer. Esse tom de conversa e despojamento associado a uma arquitetada forma de enumerar fatos, em que a linguagem costura o cinema da saudade, aquilo que suas boas palavras testemunham. Em Gente do Meu Bairro está nítido, explícito, e o autor rege essa orquestra do coração para que o bairro Tristeza agora seja conhecido no mundo. Olha que pretensão, né? Porque esse bairro tem seu próprio mundo aqui reconstruído. Antes de o livro ser lançado, o Diego Petrarca me pediu para que eu escrevesse alguma coisinha no livro, e eu escrevi o seguinte, isso baseado em questionamento dos leitores, tá? Talvez você pense que boa parte das narrativas desse livro são frutos da minha imaginação, mas na verdade são a expressão das mais ternas e felizes experiências de vida. E foram mesmo, basicamente maravilhosas, tá? A live, vou falar sobre a live, que é o nosso foco. Isso só foi um introdutório para que vocês tenham um perfil, né? Da onde nós vamos partir. Então, o título da live é Narrativas de uma Lente Masculina. Olha que coisa interessante isso. Ele surgiu de uma conversa entre eu e mais duas meninas que em breve, agora, vocês vão conhecer. Por quê? Normalmente se conversa, muitos diriam assim, aquele papo cabeça. Não, aquele papo interessante, construtivo, em que todas as partes aprendem, né? Então, narrativa de uma lente masculina é porque basicamente as duas, nós não vamos nos degladiar, as duas vão tentar ou inquirir por que eu tenho aquela visão sobre determinado assunto, ou tema, né? E eu, ao mesmo tempo, também vou aprender até perguntando por que elas estão fazendo determinado tipo de pergunta ou colocação. Então, nós pensamos e nós conversamos online, às vezes pessoalmente, de determinados temas muito importantes para a minha vida, para a vida delas e possivelmente para a vida de muita gente. Coisas do cotidiano. O livro, as crônicas, é o cotidiano. Tinha uma série não, novelinhas, Como a Vida é, né? Eu basicamente no livro eu trato como a vida foi. E às vezes eu penso, será que não existe uma ponte nisso? Será que como a vida é diferente de como a vida foi? E hoje, olhando as crônicas, é exatamente por aí que nós três nos guiamos. Disse, olha que coisa interessante, sabe como é que era isso? Era assim. E hoje? E aí começa um bate-papo entre nós três, basicamente para vislumbrar, para subir em algumas características de análise um pouquinho diferente do que temos, né? Principalmente que eu sou um idoso jovem, né? Elas já são jovens. Então, não que isso impeça transformações da minha parte, ao contrário, né? A resolução de muitas coisas, às vezes, vem da concepção, não dos mais jovens em idade, mas da concepção inteligente, da concepção, às vezes, lida, experimentada, né? Porque por mais idade que tu tenhas, vai depender muito da experiência e que tipo de experiência, que tipo de lucidez tu desenvolveu nisso. Então, a live vai servir exatamente para isso, para que possamos vasculhar essas coisas, que muitas vezes conversando com outras pessoas, ela é comum da década de 60, da década de 70 e de hoje. Então, eu reuni duas amigas para esse bate-papo. Então, vamos convidá-las? Então, tá. Então, vamos convidá-las. Eu vou ver aqui, deixa eu ver. Você tem que ter paciência, hein?
Atenção. Olha, vamos ver. Mac, estás aí? É que às vezes demora um pouquinho, né? Então vocês têm que ter paciência. Isso é um dos ensinamentos de nós, os idosos, né? Claro que nem todo mundo tem paciência, eu às vezes não tenho, mas isso vai para o campo do treinamento. Vamos ver. Toin, ó. Pô, a Mac parece que está sumida. Ó. Boa noite. Ó. Meio que pipocando a voz do César. Quem está aí nos assistindo, tá conseguindo. Tá me vendo, César? Sim, tá ótimo. No início deu uma trancadinha, mas depois foi tranquilo. Eu só tô esperando a Lu, que ela já vai entrar aí. Que mal eu te pergunte, Então, Mac. eu acho que tá enquanto a Lu entra, eu posso. Oi? Oi? Espera aí, espere que nós não estamos escutando adequadamente ainda. Tá trancando um pouquinho. Tu tá me escutando e vendo? Tu tá me escutando bem? Tô. Quem tá assistindo tá conseguindo nos escutar os dois? Porque para mim parece que a tua tá carregando, mas talvez seja a minha internet. Tá, mas tu tá escutando? Sim. Ah, não, então tá. Dos males, o menor. Só vamos esperar a Lu, que ela deve estar a caminho aí. Tu tá em Porto Alegre, Mari? Sim, tu tá em Porto Alegre? Não, eu estou em Capão da Canoa, então, né, tive que adaptar aqui um cantinho para essa nossa live. Sim, 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 sim. Ó, vamos lá, que eu acho que a Lu tá entrando, hein? A Marlene Armelin tá dizendo que não consegue ver minha imagem, mas se conseguir me escutar já tá bom, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Certo. Eu acho que eu posso me apresentar até a Lu entrar, né, César? Para quem não me conhece, a Lu chegando. Sim, eu já vou. Ó, tá ótima a imagem da Lu. Boa noite, Mac. Boa noite. César. Boa noite. Então, gurias, eu gostaria desse início que vocês se apresentassem. Depois eu vou fazer uma perguntinha. Certo. Primeiro, Lu? Ah, tá bom, os últimos serão os primeiros, então tá, vamos lá. Boa noite a todos. Uma satisfação, né, a gente tá aqui nessa live juntos, né, para falar sobre esse tema tão bacana, né, que é a narrativa de uma lente masculina. Eu sou Luciana Pereira, então, eu sou servidora pública municipal, muitos talvez não me conheçam, outros já sabem, né, já conhecem o meu trabalho, à frente da educação para a mobilidade, trabalho com idosos e todos os públicos, né, então faço muito gosto, né, de conversar sobre temas, sobre as questões do cotidiano que influenciam diretamente no meu trabalho, né, eu trabalho com as questões do cotidiano, como as pessoas circulam, como as pessoas interagem. Então, o livro do César é um pouco disso, né? A vida das pessoas, só que no passado. E essa nossa atividade, né, que hoje de estar resgatando um pouco do Cine Gioconda, né, falando de carnaval, enfim, traz muita contribuição, né, para as pessoas. Então, essa é a minha apresentação nesse momento, vou deixar para falar, e que a gente tem bastante coisa, né, para abordar. Certo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, eu trabalho com facilitação de qualidade de vida. E quando se fala em facilitação de qualidade de vida, a gente fala em tudo, né? E principalmente em ter facilidade com as coisas do cotidiano. E venho de um trabalho já há muito tempo, eu sou fisioterapeuta, então, para quem não me conhece aqui, que são seguidores do César, da Lu, eu tenho um espaço, que é um espaço que, além de fisioterapia, tem outras ferramentas quânticas com as quais eu trabalho, que fica na Vila Assunção, né, na Zona Sul.
E não tem como a gente não ser um pouco bairrista, quem é da Zona Sul, porque é um bairro maravilhoso para se morar. E eu sempre fui muito focada a trabalhos com mulheres, né? A perceber as coisas através do ponto de vista de mulheres. E aí, quando surgiu essa ideia de juntar essas informações com a experiência da Lu e com as narrativas do César, e com esse olhar, esse ponto de vista masculino diante do mundo, foi muito, tipo, foi sedutor, né? Entrar nesse projeto aí, tanto que quando a gente falou, e num primeiro momento eu já corri, tipo, não, vamos olhar para isso, vamos fazer essa criação, até porque eu acredito assim, ó, como é legal a gente ir em fatos que aconteceram no passado e perceber o quanto isso tem em comum com o que acontece hoje, ou quanto isso mudou, né? O que a gente pode resgatar, o que pode ser contribuição para os acontecimentos atuais e trazer essa narrativa que é sobre carnaval, num período de pandemia, onde, na verdade, a gente não está mais se aglomerando, se juntando para fazer um carnaval. Eu acho que tem assunto para muita coisa, né? E sempre de uma forma que seja leve para todo mundo. Então, quem estiver assistindo, que tiver o interesse de fazer perguntas, falar como que está percebendo o mundo hoje, como que percebia antes, como era isso, é muito grandioso. Acho que vai ser uma contribuição para todo mundo, né? Maravilha, eu acho que é por aí mesmo, né? Gurias, uma curiosidade, o que motivou vocês a escolherem a crônica, dentre várias que tem no livro, do cinema Gioconda? Bom, eu posso falar, né, que na verdade, quando eu li essa crônica, eu ficava me perguntando, tá, mas onde que fica esse cine, né? Eu achava que era qual localidade ali, né, do bairro Tristeza, porque eu me criei na Zona Sul. Eu me criei na Zona Sul, transito na Zona Sul, moro na Zona Sul. Então, né, a gente ficava se perguntando, mas onde será que era esse cinema, né? Enfim, eu achei curioso isso, o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ao ler, logo no início, tu falas ali, né, César, que ele foi uma antiga casa de bailes, né? Antes de ser cinema, né? Ele foi também palco para muitas atividades carnavalescas. E aí, como a gente está, né, agora num período de carnaval, então, né? Isso pode ser uma contribuição para nós. Essas foram as minhas motivações. Quando eu até trouxe, né, a gente conversando por onde que a gente ia começar esse projeto, que já virou uma criação, né, já saiu do papel, foi exatamente isso, tá? Carnaval, o que tem de cotidiano ali nesses contos que pode ser trazidos para a gente fazer essa comparação, falar sobre isso? E eu achei muito interessante e até fiquei com a dúvida, tanto que eu questionei vocês, né? Tá, mas o que foi? Foi um cinema antes? Ou o pessoal era clube, o pessoal pulava carnaval? E achei muito interessante, até por gostar tanto da Zona Sul, né? Desculpa puxar o assado, mas realmente eu sou apaixonada pela Zona Sul. Por mim, era um bairro onde eu não preciso. Até já brincaram comigo, a Maquiaves é que nem o Garfield, por ela não saía do quarteirão, né? E realmente, porque o nosso bairro tem tudo ali, né? Tudo que a gente busca tem ali. E é tão legal tu saber como é que foi a história do bairro, tipo, saber que antes ali o bairro era um local onde as pessoas vinham para passar férias, né? Usavam o bairro como casas de férias para passar feriados. Então isso é tão interessante. Eu trabalho muito com ferramentas que tudo seja energia. Então, será que é por isso que a energia do bairro já é uma energia mais praiana? O pessoal parece que é mais relaxado. Eu não sei, eu trabalho em outros lugares, eu circulo em outros bairros, mas quando eu chego ali perto do Iberê, parece que muda a energia, né? Aquela orla tão bonita. Eu acho que é mais por isso, é para conhecer um pouco da história do bairro, como que as pessoas são, porque eu acho que cada bairro tem suas características assim em comum, né? Tá trancando um pouquinho, tá travando, Mac, a tua transmissão, mas a gente deu para entender, né, César? Deu para entender assim, as razões que. Né? Agora melhorou, agora a gente está te vendo. Pelo menos para mim está aparecendo bem teu rosto agora. Sim. Vão falando, gente, que eu vou. Lu. Oi?
Oi? Tá, não, é que eu estava esperando para ver se a Maqui ia concluir o raciocínio dela, porque deu uma travada, né? Mas com relação, assim, aos questionamentos que a gente tem para ti, César, tu fala logo ali no início da crônica, né? Que, enfim, foi palco, né? De muitos carnavais, assim. Como é que era esse carnaval, né? Ali, chegaste, claro, tu diz que não chegou a participar, mas assim, tu lembra como é que era na tua época, então, né? Os carnavais, se não no Gioconda, mas nas proximidades ali, como a Mike falou, né? A gente sabe que as pessoas iam passar férias, né? Na tristeza, na antiga tristeza, né? Enfim, então, eu li um pouco antes também, né? Assim, para ter um panorama, né? De quanto o Gioconda contribuiu, e aí a gente ficou sabendo algumas coisas assim que a gente quer te provocar, né? Então, assim, da tua experiência, o que tu conta para nós dos carnavais da tua época, né? E do Gioconda? Deixa eu esclarecer que o cinema Gioconda antes não era um cinema, né? Ele basicamente era um local em que aconteciam vários eventos, inclusive intelectuais, poetas. As pessoas se deslocavam do centro de Porto Alegre, vinham veranear e faziam ali os seus encontros culturais. Quando eu comecei a frequentar o Gioconda, o cinema Gioconda, aí ele já era cinema, ele já não tinha mais esse espaço. Eu comecei a frequentar ali em 1967, né, o cinema Gioconda, que era basicamente o centro cultural já do bairro. O veraneio, essa transição das pessoas do centro para o bairro já não era tão intensa, porque já havia um número bem significativo de moradores, e a época, a década de 60, ela se caracterizou por cada bairro tinha cinema. Né? Então, o cinema Gioconda, para mim e para uma geração toda, ele basicamente era um ícone de uma série de coisas. Né? Da tua independência como adolescente, que tu podia ir sozinho ao cinema, dos flertes, né? Das aventuras, das brincadeiras, né? De uma série de coisas que a gente começava a aprender. E outros mais velhos, os casais mais velhos, que eu estou dizendo mais velhos, porque quando eu iniciei o cinema eu tinha 12, 13 anos, então a gente ficava um pouquinho enciumado com os mais velhos de 18, porque eles iam com as namoradas. Se não as namoradas fixas, que se sabia o porquê que era fixa, porque normalmente iam do lado, e quando a coisa estava mais séria, iam de mão dadas, e se via pelo rosto do rapaz. Parecia que ele tinha visto Cristo, Buda, Gandhi, né? E não. Ele estava curtindo a companhia da namorada. Então, para os mais jovens como eu, trocar gibi, rir, bater pé quando o mocinho ia pegar o bandido. Então, era uma coisa extraordinária, o Gioconda. Era um evento. O fato de ir para o cinema aos domingos envolvia uma série de coisas, inclusive em casa. Né? Tinha vezes que eu ficava excitado desde o amanhecer em relação a isso. E ali começava os primeiros namoricos. Eu ainda com 12 anos, não. Ali o Gioconda, para mim, basicamente foi um parque de diversões, com coisas extraordinárias, com coisas maravilhosas, que possivelmente isso não é saudosismo, isso como é que eu vou dizer, uma experiência, porque eu tenho filhos, não existe mais. Essa é a coisa triste. Então, eu escrevo... Oi? Não, só para te dizer que eu acho que tu cuida aí, porque eu acho que a Maqui caiu, né? Pelo menos para mim ela sumiu. Sim. Estamos eu e tu, tá? Daí ela deve estar solicitando. Sim, qualquer coisa aí. Enquanto isso, eu queria te dizer. Isso, daí tu coloca lá de novo. Olha só, quem está dizendo que quer contribuir, que talvez tenha muito a contribuir, que quer trazer alguma pergunta, é a Yara, né? A Yara, que ela está dizendo, ó, quero contribuir. A Bisa? Né? E como a gente disse no início, a Bisa, para quem não conhece, né? A gente está disponibilizando aqui o espaço, né? Quem tiver alguma sugestão, uma lembrança, né? Certamente a Yara deve ter. Escreve aí para nós, já Yara, escreveu. chat, né? Ela disse que em 1953 ela já ia ao Gioconda em busca desses
namoricos. Isso era normal. Mas, já que vocês estão no link carnaval, e o carnaval era antecipadamente antes do cinema Gioconda, na minha época, o carnaval, o primeiro baile de carnaval eu fui com 14 anos. O carnaval, eu fui no Tristezense, no Bandeirantes, no Comercial e no Botafogo. Mas o marco é fundamental. Era um folião sob descontrole. Então, o carnaval era um momento assim extraordinário. Vou dizer algumas palavras-chave. Tu começava a ter contato com os rapazes do bairro que tu admirava, aqueles que tinham lambretas, que estavam lá no baile, aqueles caras que começavam a cheirar lança-perfume, era permitido na época, lança-perfume, o salão ficava que parecia eu quando saio do banho, aquela coisa cheirosa, maravilhosa. E as meninas, né, com fantasias, então elas estavam maquiadas, então meninas que às vezes passavam desapercebidas por ti na escola, lá, nossa, maquiadas, vestidinho, nossa, então aquilo era um, eu nem sei, não existe uma palavra que eu possa definir o que era tu conseguir botar a tua jovialidade, a tua expectativa e a tua sexualidade. Diferente de hoje, a sexualidade. A sexualidade, ela era, eu não sei se posso dizer o termo divino, mas com a idade que eu tenho, eu posso dizer. Hoje, comparando, a sexualidade era divina, não se imaginava sexo com aquela menina, se imaginava andar de mão com ela. Olha que coisa extraordinária isso. Né? Era uma posse física, não sexual. E ao mesmo tempo sexual, porque o fato de andar com ela de mão dada, ou ficar girando a noite inteira no salão, pouco se falava, só se curtia. De mão dada, aquilo, os hormônios ficavam borbulhando. Era uma chaleira incandescente de hormônios. Maravilhoso, maravilhoso. Às vezes eu me gratifico com a vida, me gratifico com a natureza de ter encarnado naquela época. Né? Eu acho que foi um prêmio que eu trouxe de outras vidas, tipo assim, César, agora aqui está o teu prêmio. Qual é? Tu vai vislumbrar, tu vai experimentar todas as coisas maravilhosas que um ser humano masculino pode. Então, eu experimentei namoros com 15 anos, ela com 13, descobertas sexuais maravilhosas com quem a gente ama, Né? Oi, diz-me aqui, porque eu acho que eu estou emocionado. Entrei agora, né? Mudei de rede, gente. Não, eu estava ouvindo ele falar, quando ele falou ali, né, dessa questão da sexualidade. Nós que trabalhamos com Axis, né, Lu, existe um termo, inclusive tinha workshop sobre isso, que se chamava sexualness, que é um termo que, na verdade, não existe uma tradução específica para o português, mas é exatamente isso. É o prazer das coisas, né? Tipo, se for pensar nessa energia do sexualness, é bem isso. Era essa curtição de estar de mão, de rodopiar pelo salão. E eu perdi uma parte da conversa, porque eu caí e fui tentar mudar de rede. Eu não sei se vocês chegaram a falar de como é que era isso para as mulheres também. A questão de procurar uma fantasia, uma maquiagem, arrumar o cabelo, ou de repente ter, né, os bloquinhos dentro dos salões também, que... Eu ainda, na minha adolescência, peguei isso em Caxias do Sul, que eu sou de Caxias do Sul. E eu vi ali a Marlene e a Armelin falando também, que ela também teve isso, né? Essa energia diferente, que é a energia de sentir satisfação fazendo as coisas, e que a gente chama no Axis de sexualness, que não tem a ver com o sexo, e sim com o prazer de cada momento, né? Estar na presença de, tipo, degustar cada momento, dá para se dizer assim. De uma forma assim, com essa diversão. Que tu tem, né? A energia que tu compartilha com aquelas pessoas com quem tu tá ali, né, feliz, girando no salão, olhando, né, um garoto na época, né, na minha época também. Se arrumando, eu acho, né?
se arrumando, se preparando, né? Assim, e imaginando, né? Imaginando, né? Ah, será que ele vai estar lá na festa, Sim, né? Ou será que eu vou encontrar alguém na e festa? gurias, isso é recíproco. Nós, os homens, claro, a tribo homem, ela é muito fechada. Não se dizia assim para o colega, ai, será que a fulana vai estar lá? Eu estou louco para ver a fulana. Não, era assunto como é hoje, porque às vezes eu e a minha geração não nos encontramos. É a mesma coisa, só mudamos o fenotipo externamente, mas a mente do homem, nós continuamos iguais. Iguais na fala. Agora, no sentimento, nossa, é maravilhoso ser idoso. Eu, às vezes, fico me dizendo assim, nossa, como eu sou feliz de ser idoso. Aí muitos dizem, claro, mentiroso. Por quê? Porque, claro, a gente perde muitas coisas do aspecto físico, mas o que se adquire de sensibilidade, de espiritualidade e de alcance, nós começamos a entender melhor as mulheres. Muito mais. Eu acredito que o dia que, claro, vão rir de mim, se meus amigos estão assistindo, o dia que eu conseguir ter a alma feminina, o hormônio masculino, o corpo masculino, eu tenho medo de desencarnar logo em seguida porque eu atingi a iluminação, né? Porque é o ápice. É o ápice, é o ápice. Então, na época, a gente ficava, parecia um radar, em desespero. Quando, eu vou dar a experiência própria, quando eu vi a minha primeira namorada entrar, claro, a gente não infarta porque tem 12, 13 anos, mas hoje, se eu experimentasse aquilo, vocês iriam estar falando comigo através de um médium, porque eu estaria no mundo espiritual. Era uma coisa indescritível. E quando se fazia aquele sinal com a cabeça, se podia tirar para dançar, que não era assim ir lá, como se entrasse no banheiro correndo com alguma necessidade. Nossa, eu não sei como eu não caí, as pernas eu não sentia. E aí o que aconteceu? Eu lembro, e ela também lembra, porque depois de adulta a gente conversou, olha que coisa extraordinária, nós ficamos andando ao redor do salão, eu nem contei, eu flutuava com ela e ela comigo, segundo as suas próprias palavras. Ela está viva ainda, hein? Não faça eu trazê-la. Querida, ela sabe de que eu estou falando. César, oi. deixa eu te trazer. Agora tu falaste, né, dessa questão de tirá-la para dançar. Isso me remeteu a algumas situações, assim, era tranquilo ou tu tinha que perguntar, né? Porque geralmente os pais iam, né? Normalmente. Iam junto no baile. A mãe e o pai largavam esse abacaxi nos braços, vou dizer assim, da mãe. Vou contar como é que foi a minha experiência. Então, quando essa menina, eu vou dizer assim, quando aquele anjo fez um sinal de positivo e eu me dirigi sem sentir as pernas, eu fui primeiro à mãe dela e fiz uma reverência, parecia que eu estava fazendo a rainha Elizabeth, assim, né? Tinha que fazer. Primeiro tu pedia para a mãe, olha que coisa incrível. Aí a mãe te tirava uma xerox, não existia ainda a máquina, mas ela te olhava de cima a baixo e se dirigia à menina. Sim, nossa, aquilo era uma alforria extraordinária, tipo assim, ó, fiz o gol, né? Porque se tu conquista a mãe manda na filha, deu. Eu tinha essa filosofia, conquiste a mãe. Às vezes eu ficava mais olhando a mãe, muito pensava assim, que eu tinha velhofilia, né? Que eu gostava de mulheres idosas. Não, era exatamente. Aí tu ia dançar. Estratégia. Isso, estratégia. E aí o crucial era a primeira e a segunda volta. Dava a primeira volta, tu tenso pra caramba, porque se ela não tivesse afim, naquela volta derradeira, perto da mesa, eu com os olhos regalados, olhando, passei pela mamãe. E vamos para a segunda. Passei, deu. Era um sim. Porque era simples, dizer, olha, eu gostei de ti, hoje, né? E vou dançar contigo. Não, eram sinais, tipo Libras, língua brasileira de sinais. E aí eu lembro que nós ficamos mais de 20, meia hora, dançando, assim, rodando, parecia duas pessoas meio que mongoloides, andando sem dizer uma palavra, nem se olhava, né? Aquilo assim, ó,
Nem tô, mas tô, né? Porque eu tô seguro. Aí daqui a uma meia hora, claro, aquilo dava uma sede do peru, salão cheio. Tu não gostaria de tomar um refrigerante? Aí, vamos. Aí eu levava até a mesa. Olha que coisa linda, né? Saco para alguns. Que E gentileza, né? aí ela Quanta gentileza. dizia para a mãe, acho isso, olha, esse gato lindo, que era eu, né? Quer me ofertar um refrigerante. Quando a mãe permitia que a gente, isso no descesse, fosse na parte inferior, nossa, mãe, eu agradecia assim na janela a Deus, Cristo e todas as divindades. E aí, antes de tu descer para a menina, tu perguntava para a Divina Senhora, a senhora não deseja tomar um refrigerante? Olha só. Que estratégico, Malandrona. César, hein, Lu? Nem sei. Aí íamos lá embaixo, e aí começava um papo bem, eu acho, mentiras de Deus, né? Eu acho que eu te conheço do colégio, claro que eu conhecia, estava de olho a horas. Tu mora onde? Já sabia, mentira, tudo mentira de Deus, que são aquelas exclusões de verdade que tu não compromete, né? O que é comprometer eu dizer que ela estudava no mesmo colégio onde morava? Mentiras maravilhosas para dar assunto. Aí pegava o refrigerante da futura sogra, porque tu já imaginava, levava, e aí a mãe permitia que tu sentasse. Aí todos os demais bandidos, desculpe, amigos, sabiam que ali já tinha propriedade. Tu nem conversava mais. Tinha feito gol. Tinha feito gol, né? Terminado o baile, tu tinha que pedir permissão se podia levá-las até em casa, acompanhá-las. Porque ia de bando, né? A mãe, as primas, outras vizinhas, aí tu ia, normalmente a mãe ia na frente. Quando ela desconfiava de ti, ela ia atrás. Quando ia na frente, nem de mão se ia, né? Aí tu largava, tudo de bom para ti, o que tu vai fazer amanhã? Né? Nada. Vamos na pracinha da tristeza, ai, que coisa linda aquilo, ir para a pracinha da tristeza, adorada pracinha. E ali começavam as coisas, depois tu saía do colégio, levava em casa, e assim se namorou. Oi. Tu falou de duas coisas que me chamou a atenção. Essa questão, né, de ir na mãe, que eu como consteladora a gente vê que existem as ordens, né, pela visão da constelação, tipo o Bert Helling diz que existem ordens, né, no amor. E uma delas é a ordem da hierarquia. Quem vem antes tá em cima de quem vem depois, né? Então tu já tinha essa estratégia meio que natural Não, mas isso era uma norma, Mac. Então, todo mundo já praticava constelação familiar sem saber. Isso era uma norma. A mãe tinha um poder sobre a filha enorme. Hoje eu acredito que ainda tem. Só que não é tão permissível hoje. Antes a filha... Oi. E tu falando me faz pensar o seguinte, o quanto hoje, né, a gente busca resgatar coisas que antes, tipo, minha percepção, meu ponto de vista, e se eu tiver errada, e quem estiver assistindo, se tiver um outro ponto de vista, eu acho que a gente vai adorar que as pessoas compartilhem ali para a gente poder falar sobre isso. Mas a impressão que tem que existir um estado de presença maior. Existia um preparo para aquele momento, já era um preparo que trazia muita alegria e muita diversão para quem estava se preparando para aquela situação de carnaval. O momento era um momento mágico, onde toda a família, pelo jeito, de certa forma, se envolvia. E por estar nessa presença naturalmente, já eram seguidas essas coisas que hoje, de repente, a gente tem que buscar numa terapia, tem que buscar através de uma leitura, parece que para reaprender as ordens que antes era uma coisa natural. Não sei, posso estar muito enganada, mas te ouvindo falar assim, foi o que me veio, assim, foi a impressão que deu, né? E quem está nos assistindo, por favor, né? Divida suas experiências com a gente também. E aí tu falando hoje, e não é saudosismo, percepção. Nós vivemos num momento de amores líquidos, né? Que é aquela coisa assim, tu conhece a pessoa ali no aplicativo, aí tu já sai com aquele único foco
E também se aquela pessoa não te agradar com todas as características que tu idealiza, tu descarta e já vai em busca. E quando se perdeu isso? E como a gente pode resgatar isso? Porque é tão bonito, né? Como fazer esse resgate? Tão prazeroso, né, Mari? Tão prazeroso, né, ter essa sequência, assim, né, de conhecer, de conversar com a pessoa, né, de conhecer aquele friozinho na barriga. Né, curtir, exato, curtir, né, a pessoa, enfim. Não que, né, a gente não pretende ser hipócrita aqui, né, e dizer que não... que as intenções também não sejam outras, né, mas eu acho que tudo é um processo, né, e o resgate, muitas vezes, dessa ordem é importante, né. É importante que essa desordem que a gente vive hoje, né, a forma como os relacionamentos estão acontecendo, assim, líquidos, como quiser, isso traz muita confusão, muitas vezes, né? As pessoas parecem que ficam até meio perdidas e aí vão em busca, né, muitas vezes, te procurar, né, outros terapeutas, né, que trabalham com as questões, né, das energias quânticas, os terapeutas psicólogos, psiquiatras, enfim, para buscar, né, assim, aonde que eu me encaixo, achar né? no tempo, que não, aí vai pro lado de ti, né? Porque como começa a não dar certo, muitas vezes, fazendo isso do presente, né? Tu começa muitas vezes, o que está de errado comigo? Ou o que está errado com as pessoas com quem eu me relaciono? Enfim, sim, então, que dá pano aqui para uma nova live, né? Outro debate, né? E no próprio livro, a gente, né, quem tem o livro, quem já teve acesso, né, às leituras, a gente pode estar abordando aí em outros momentos temas semelhantes a esse, né? A questão dos relacionamentos, né? Sim. Quando a gente entrou nessa história de começar olhar para o universo masculino e pela ótica, pela lente de um homem, foi exatamente isso, né? Como que a gente pode perceber o outro pelo prisma dele e o quanto isso pode contribuir para melhorar as relações? Em todos os sentidos, né? Principalmente entre um casal, mas também assim, ó, como entender melhor teu filho, como entender melhor teu marido, teu pai, de repente, a tua chefia, né? E conforme as idades, às vezes as pessoas já têm um ponto de vista com referência aos costumes daquela época. O quanto isso tudo pode ser grandioso quando a gente deixa as coisas mais claras, né, de como funcionam. E aí tem um pessoal aqui que seria muito legal comentar com a gente como é que eles vivem o carnaval hoje, né? Eu confesso para vocês, eu sou apaixonada por bloquinho de clube. Eu nem sei se tem isso. 2 anos atrás eu fui passar carnaval em Rio Pardo. E foi muito louco, porque a gente foi assim já em casais, né? Quem me convidou foi uma amiga que já tinha os filhos. Então, de tarde, ela levou os filhos no carnaval de rua. À noite, o pai dela é meio que diretor lá dos blocos. E ela desfilou lá pelos candangos, quem é de Rio Pardo, que conhece. E foi muito legal, porque realmente, assim, a gente viu o carnaval de rua da sacada da avó dela. A avó dela já é uma senhora ali junto. E de noite a gente foi pro carnaval, todo mundo, fizemos camisetas. A gente fez toda essa função. Eu me lembro da minha adolescência fazendo isso nos clubes de Caxias. Então a gente fez camiseta e foi meio que de bloco, porque era uma turma grande. Os pais dela foram também pular carnaval junto. E eu gosto muito desse tipo de carnaval, né? Algo família, né? Algo família. Mas isso eu acho... E é a mesma coisa divertido, né? Eu acho que isso ainda é mantido, não num percentual muito elevado, eu não tenho essa noção, em cidades do interior. Agora, aqui na capital não existe mais isso. Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 18. Nem passa pela cabeça deles esses momentos, né, essas ficções. Porque, às vezes, se eu comentar a eles determinadas coisas, eu observo no olhar, assim, uma coisa de um ET, né? Alguma coisa assim que não há uma percepção, porque não foi uma vivência, não é uma vivência. Hoje as vivências são diferenciadas. E quando tu me falou aquilo das meninas, de ainda terem esse glamour, esses sonhos, elas têm ainda, não tão intenso quanto gerações da mãe, da avó, né? Mas os meninos de atualmente, não. Foi ofertado a eles a facilidade do sexo, que nós também éramos alucinados pelo sexo, só que tínhamos que contornar isso, porque era uma desrespeitabilidade, era uma agressão. Tu seria assim, olha, enforcado em praça pública. Será que acontecia? Claro, óbvio, mas era em off, até porque a menina
ia carregar esse ônus. Eu vou contar só uma coisa. Se alguém descobrisse que aquela menina tinha transado com o namorado, possivelmente no bairro, porque ele ia espalhar, né? Isso é uma coisa terrível para o jovem, o homem. O prazer está muito mais em contar para os amigos do que curtir o sexo. Porque às vezes, quando tu é jovem, tu não curte o sexo, tu ejacula, né? Então é uma coisa animalizada, que para ti é sexo. Então, às vezes eu fico perguntando assim, que ônus para as mulheres isso, né? Que ônus isso? Porque elas jogam sonhos para o futuro. Oi? Enquanto isso, né, César, agora tu trazendo essa questão, aí, enquanto os meninos, né, enfim, os homens têm essa visão, essa né, agenda, do relacionamento, né, essa agenda, né, criada e perpetrada durante muito tempo, e infelizmente ainda às vezes, né, acontece, a gente, né, as mulheres são muito mais sonhadoras, né, tu ficava esperando, aguardando esse momento, então, né, com muita magia, sonhos, né, então romantizando, isso é algo que romantizando. Gurias, hoje... Eu acho que esse assunto vai dar pano para muita manga, né? Porque, por um lado, tem essa parte que a gente pode ver de uma forma meio ruim, né? Que o homem, de repente, a gente só tinha essa agenda e a mulher já não via com toda uma agenda de véu e grinalda. E hoje, por outro lado, as mulheres já não estão assim, né? Ainda existe um bando de românticas, mas eu acho que as adolescentes e as mais jovens, hoje elas já são muito decididas, né? Tanto que às vezes elas se confundem os papéis. Não que não se perca com isso. Eu não, deixa eu colocar. Eu não sei se a minha filha Yasmin ela está assistindo, mas ela me deu uma declaração. Nós conversamos bastante sobre todos os assuntos. Olha que coisa maravilhosa isso. Um pai ter essa abertura com a filha. Então, eu me atualizo com essas coisas. Então, nós falamos de casamento, né? Ela tem namorado, etc. Só curiosidades. Eu acho que a função dos pais é exatamente pregar, depois que eles veem que eles têm certa responsabilidade, a liberdade. Não a libertinagem, a liberdade. Então ela disse assim, papai, ela estudava, se formou agora no Farroupilha. Um professor de geografia fez uma enquete em sala de aula. De 30 alunos, quantos gostariam de ter filhos? Não agora, né? Mas gostariam de ter filhos. 3 disseram sim. Os demais não levantaram o braço. Uau. Eu disse, mana? Papai, por quê? Hoje ter filhos, papai, os pais têm que ter uma profunda responsabilidade. Uma profunda responsabilidade. Será que esses filhos terão uma escola adequada? Será que esses filhos terão convênio médico adequado? Será que os pais terão condições de mantê-los, né, com uma vida saudável financeira e uma vida saudável, feliz entre o casal? Então, observe o quanto o jovem, a mulher, eu acho, a menina. O menino já ele tinha um colega que dizia assim, há muito tempo atrás eu não entendia, eu até ficava chocado, era um professor de espanhol. O meu filho é um pênis gigante que anda por aí. Ele só pensa naquilo. Então, o menino não tem essas reflexões. Toma aqui e dá lá. Então, aquilo que tu falou, se a nossa geração era obrigada, claro, era posto limites, como hoje tu é obrigado a não roubar. Tu é obrigado a não magoar. Tu é obrigado a ter empatia. Isso são normas sociais que tu tem que te adaptar. A nossa norma social é respeite. Respeite. Era o que mais diziam. A minha mãe dizia assim, para minhas irmãs, a Yara está assistindo, a Bisa, como nós chamamos, 80 anos. Ela deve saber disso. Se faça respeitar. E nós sabíamos o que significa respeitar. Se deu respeito, né? Se deu respeito. Se tinha toque, claro, mas não era do dia para a noite. A intimidade vinha com a troca espiritual, com o certificado de sentimento. Hoje não, hoje vão experimentar. As meninas mesmo dizem.
Ah, vou experimentar o fulano que ele é um gato. E ele, a fulana ninguém pegou, ela é tesão, vou pegar. Se ele é bonito, então ele não dá vencimento. E elas se propõem a isso. É uma moeda de troca. É uma moeda de troca, a mulher. A mulher foi doutrinada e treinada para isso. Se ela não fizer isso, gurias, ela vai pagar um preço muito alto perante a sociedade dos meninos e perante a sociedade das meninas. Então hoje vocês têm vocês não que já são meninas de 40 anos, mas essas meninas dos 14 até os 20, que ônus desgranido, elas têm que ser um peixe ensaboado, porque elas não podem ceder em demasia e também não pode se restringir em demasia. Olha, andando sob a navalha, né? E o louco sexual, desculpe estar dizendo isso, eu me incluo nisso na adolescência, só que nós não podíamos espraiar essa loucura. Nós não podíamos. Então, o que tu fazia? Tu trocava. Então tu ia procurar quem podia. Poucas podiam, só se fosse uma casa de prostituição, nós tínhamos medo, nós éramos inexperientes. Olha aí para o fracasso e ser vaiado. Não. E aí tu mentia se tu fosse. E tinha feito horrores. Não. Horrores pelo não ter celular na época para ver o horror que tu fazia. Fazia mesmo horror. Tu ficava inibida, etc, etc. Eu acho que é bom a gente trazer aqui, né, para quem for ver essa live, que de repente também é mais jovem, que não passou dos 40 ainda. Quando a gente traz isso, não é como uma forma de julgar, mas tipo, a gente está trazendo isso pela visão da lente de um homem, né? E em segundo lugar, é aquela coisa que nós que trabalhamos com Axis, a gente diz muito. É leve para ti, isso vai criar para tua vida. Por quê? Para se for fazer alguma escolha, faça ela com presença. Não faça isso para agradar ao outro, não faça isso para caber na caixinha de um grupo, mas faça com a presença, né? Tomar uma decisão por si. Porque o que acontece? Muitas vezes não é isso que acontece, né? Muitas vezes tu vai na onda. É carnaval. Meu grupo de amigas. Como é que eu vou ficar se, né? Tipo, ou se daqui a pouco eu não sei o que fulano vai pensar. Tipo, não pelo outro, mas se for fazer alguma coisa, faça na presença da própria escolha, né? Sim. Acho que isso é importante a gente trazer. Faça essa escolha sabendo que é uma escolha que é tu que tá fazendo e pra ti, não pra agradar outros ou o outro, né? E serve, eu acho que para os meninos também. Porque às vezes começa nesse piloto automático. Começa nesse piloto automático e daqui a pouco nem tu não sabe quem tu é ou o que tu quer, né? Mac, e também agora. Diga. Não, pode falar. Eu acho que está muito difícil. Os relacionamentos estão muito difíceis, né? Essa geração vai precisar de muito apoio para não pirar, entendeu? Porque tu pode conseguir, eles são futricadores de processos para o seu futuro. Eu quero ter o meu apartamento, eu quero ter a minha autonomia, eu quero ter, mas eles não dizem eu quero ter amor, eu quero ter um companheiro. Quem sabe esse modelo foi-se, eu não acredito. Eu já tive experiência de solidão, por opção. É horrível, por um aspecto. A solidão é terrível, ela é massacrante, porque tu tem que ficar conversando contigo. E tu E outra coisa que eu acho que a gente está passando por uma mudança, né? Está acontecendo uma mudança. Quem já estava no final da adolescência, início da juventude ali, da adulteza, pegou festas, pegou reuniões mais direto. Mas a gente passou por 2 anos que eu nunca parei de trabalhar e de me relacionar com pessoas pelo tipo de trabalho que eu tenho, que eu faço, né? Sim. Mas teve adolescentes que ficaram presos dentro de casa, sem ir para a escola. Então, tipo, como que vai ser isso agora, né? Que tipo de relação acontece a partir dali? Eu acho que ainda vai ter muito material para estudo. Tipo, eu estava conversando com a minha cunhada, meu sobrinho vai fazer 2 anos, e ela tá levando ele na fono, e ela estava dizendo que a fono disse que essas crianças de hoje,
elas têm alguns estímulos que elas não receberam, porque nasceram em meio à pandemia. Então agora tem que ter feito todo um trabalho com um profissional para dar esses estímulos. Porque a maioria das pessoas que elas viam de máscara, né? Então, eu tô trazendo aqui uma coisa que chegou para mim, mas o quanto isso aí também atinge, de repente, adolescente que não andou em grupo, que ficou... Porque, queira ou não, nós na adolescência, na pior das hipóteses, se não fizesse nada de diferente, ia pro colégio, não ficou fazendo aula via internet, né? A gente tinha esse contato, que é importante. A gente sabe o quanto é importante. Então, como que vai ser isso, né? A gente não tem noção. Vocês ainda têm os filhos adolescentes que trazem algumas informações e vocês estão vivenciando. E como que é isso, né? Como que isso vai ser a partir de agora? Vai se redesenhar. Eu não acredito que vai ser a mesma coisa. Eu vejo, Maggie, assim, com isso que tu está dizendo, tem duas reflexões, né? A questão de como os pais se relacionam também com os seus filhos, né? O César antes falou, né, dessa geração de hoje, né? Que o pessoal está meio perdido, vamos dizer assim, perdido no sentido de ter muita autonomia para escolher, eu vou ficar com fulano, vou ficar com Beltrano, né? E tudo certo, mas nós temos uma relação diferente com os nossos filhos, né? Você acabou de relatar, né, a presença, né, estar presente e estar disponível ao diálogo. Quantos jovens têm essa possibilidade, né, com seus pais? Aí, como a gente falou há pouco, né, isso dá plano para mais uma live para a gente falar sobre a questão dos relacionamentos, né? A gente está saindo um pouco lá do carnaval, que é o foco, mas tem a ver, né? Tem a ver, o César relatando as questões, né, das meninas, né, das expectativas deles, dos meninos também, mas assim, como que a família está presente, né, hoje no relacionamento que tu está sabendo o que está acontecendo. Essa questão, por exemplo, da pandemia que tu acabaste de trazer para nós, né? Quantos ficaram muito tempo enclausurados nos seus quartos com o telefone celular pedindo, né? Ah, pode me trazer um copo d'água? Sempre poderia abrir a porta né, e pedir um copo d'água. Né? Estou falando isso que acontece às vezes, né, César, aqui, mas, né? Às vezes vem almoçar, daí tu eu vê um mando WhatsApp, assim, para né? Yasmin, Já tô indo. Ela está no andar de cima e o café está na mesa. Já vou, às vezes é um grito. Já vou. Às vezes tem mensagem, tô indo. E uma coisa que é fácil, eu não sei, não, e agora a gente entrou na questão da adolescência, porque realmente, né, a gente estava falando de uma narração que era como os adolescentes se comportavam, né, até chegar no Cine Gioconda e fazer o seu carnaval. E hoje, o que eu percebo como praticante de barras? Muitos adolescentes depressivos. E aí, ainda que os pais perceberam isso, porque às vezes a depressão se mostra como revoltado, né? Ou aquela criança que tu pensa, é preguiçoso, tá sempre no quarto dormindo, né? Não arruma sua cama, às vezes não quer nem tomar banho. Mas verdade que isso é só um por preguiça? Ou é o efeito de algo maior que tá passando desapercebido, né? Essa falta também de sociabilizar sem ser por trás da telinha. Então, dá margem para muita coisa, né? Mas, gurias, já são 20h30. Vamos nos recolher? Sim ou não? Acho que sim, né? Pode ir para os encaminhamentos demais, né? Oi? E fazer eu o acho que a gente pode vai ver se alguém quer colocar alguma coisa aí para nós, quer dividir alguma coisa, perguntar. Senão, acho que a gente pode agradecer e avisar o pessoal para ficar ligado nas nossas redes sociais, porque vão ter outras lives, né? Certamente. Com outros assuntos pertinentes. Tá bom. Inclusive, a gente aceita opinião, né? Oi? Exato, era exatamente o que eu ia colocar, Mike. Exatamente isso, né? Deixar aqui, né, o nosso convite para quem for assistir, quem está assistindo agora, e quem for assistir depois, que ao adquirir o livro do César, né, traga, né, alguma sugestão, né, de tema relacionado ao livro, ou, enfim, um outro tema, né, que seja interessante a gente debater aqui com vocês. Sim. E é legal a gente trazer, né, que o livro pode ser focado
Isso o César já falou numa entrevista que ele deu, eu achei legal. O livro foi baseado em personagens da tristeza, porém cabem para qualquer lugar, né? Então, tem dúvidas, leiam um livro, tragam. Também não precisa ser só dúvidas, venham participar com Sim, informações, com experiências, essa é a nossa ideia aqui, né? Fazer essa troca que seja contribuição para todo mundo. E A gratidão, gente. propósito, a propósito, né, por falar no livro, né, César, é importante dizer onde que ele está sendo, né, está disponível, né, para quem quiser adquirir. Não sei se você chegasse a falar lá no início, filmar agora. ou através do link da editora, e para aqueles que são moradores do bairro, apesar de pessoas de fora do Rio Grande do Sul, estão comprando, pedindo para parentes comprarem ali na papelaria Atenas, tá? Da Tristeza, que ela é bem conhecida. Então, por enquanto, são nesses 2 locais, mas vai surgir um terceiro local ainda, que é lá no espaço dessa menina que vocês estão vendo aí, a MAC, que o espaço Isso. da MAC fica ali na Vila Assunção. Então, também o livro vai começar a estar disponível lá. Ali na Cariri 24. Isso. As- Deixa eu fazer só uma observação, que aqui a Marlene Armelin, querida amiga, dizendo que espera que já tenha chegado nova remessa. Marlene, isso é uma notícia boa para quem põe livros. Já teve a segunda que parece, e a segunda remessa que esgotou. Então, nós estamos nos organizando com a editora, etc, etc, mas possivelmente ligue lá para... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho, mas é fácil de achar a papelaria A Atenas. editora colocou ali, ó. A editora Bestiário falou que Baboseira tem o livro. Viu? Exatamente. Também está lá. Tá? Obrigado por Roberto. Deve ser o Roberto que está botando aí, que é o chefe, o dono da editora Bestiário. Material maravilhoso, diagramação maravilhosa. Pronto, não preciso dizer mais nada. Recomendo aquelas... gente, Oi? César, eu acho até que a gente pode dizer o seguinte: se alguém que já leu o livro tiver um conto do seu agrado e quiser trazer para ti, né? E para nós, para a gente falar sobre essa narrativa em especial, por favor, né? Fique à vontade. Sim. Ó, tá na Bamboleia trazendo, depois vou pedir para o Roberto me dar todos esses nomes e vou publicar aonde estão. Olha que coisa boa o plural, aonde estão, que aí, né, sai das fronteiras do bairro Tristeza. Tem uma coisa curiosa, esses dias um leitor de um bairro, acho que era da cidade de Centro Histórico, me agradeceu por eu ter escrito sobre um personagem do Centro Histórico. Aí eu disse assim, Ele disse, sim, o fulano de tal, só que tu não deu o nome, tu falou de fulano. Aí eu pensei assim, será que eu digo uma mentira de Deus para esse cara? E digo, tá. Eu disse, não, eu já não tenho idade de mentir. Claro que às vezes quem não mente recebe uns tiros violentos, mas eu não me preocupo mais com isso. Eu disse, fulano, através do WhatsApp, mas não é sobre ele. O cara, não, esse era um morador do bairro Tristeza. Eu disse, mas como? Então, ou eram gêmeos, ou tiveram a mesma história, ou então tiveram a mesma história. E não é a primeira vez que ocorre. Então, os personagens, eles, além de serem plural, no sentido de ser mais de um, eles também, de locais, são diferenciados. Por exemplo, isso não é uma soberba que eu vou dizer. Tem gente de São Paulo, gente de Brasília, gente da Bahia, gente de Curitiba, que às vezes se identificam com os personagens. Que coisa maravilhosa quando tu falou de tal lugar. Eu falei do Tristeza Antiga, que era um bar que tinha lá na Tristeza. Eu disse, nossa, que coisa. E me identifiquei totalmente, claro, da mesma época, músicas, comportamento, boca de sino, os caras reunidos num canto, as meninas no outro. Então, ele é multifacetado nesse sentido. Mas, se alguém quiser... Sabe que tem muitas pessoas que me mandam histórias, e aí eu dou o ar e mando sempre para ela aprovar.
tem uma coisa curiosa que me aconteceu agora. Um personagem está vivo, não que todos morreram, né? Pelo que eu sei. Olha que coisa maravilhosa de conversar com o próprio personagem e ele for te alimentando e te nutrindo da história. Então eu escrevi um pouco e aí o personagem dizia, maravilhoso. Eu tinha assim um orgasmo intelectual, né? Imagina o próprio personagem te avaliando e te avalizando a história. Então isso é maravilhoso. Então, quem tiver histórias, não precisa ser só da tristeza, mande para nós um tema, escolha um tema, né, Mac e Lu, para a gente, E Claro. nem vamos dizer debater, eu acho mas até pode ser alguém que vai assistir essa live, que tem uma outra sim, visão, ou que sim, é dessa geração de agora. A gente não precisa, de repente, se a pessoa quiser a descrição de a gente não falar o nome, traz para nós como é que está percebendo o mundo agora pós-Covid, até para a gente poder fazer essa relação, né? sim, agora alguém Estamos abertos. escreveu ali, gosto das histórias com a tia Georgina. É claro, ela já é falecida, mas era uma tia da minha mãe. Então, pronto, era um personagem. Olha que coisa maravilhosa. Então tá, gurias, para Mac, bom veraneio. Mac, desculpa, eu sei que não interessa para os demais, mas eu vou te perguntar. Quando é que tu volta para Porto Alegre? Gente, amanhã, quarta-feira, já estou trabalhando tudo com normal. Quinta-feira já tem classe para dar, sábado também. É só mesmo uma saidinha no carnaval para ficar aqui com a família. Meus Tá pais estão bom, por aqui, né? tá bom. Maravilha. Então, a todos que participaram, a vocês, gurias, ai, coisa boa. Vamos seguir por aí. Então, a todos que estão... Foi muito legal. Para a gente foi. Espero que para os demais também tenha sido. Então, um beijão para todo mundo. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Todos que nos assistiram. Tchau. Tchau para vocês. Tchau.